E aí, você que acessou o portal da formatação, formatariopc.com, beleza? Eu sou o Davi. Eu sou o Lucas e a gente está aqui com esse vídeo para explicar para você iniciar a nossa primeira aula, né, do vídeo curso completo de formatação que a gente oferta gratuitamente aqui no nosso site. A única coisa que a gente faz mesmo, vai fazer nesse vídeo curso, que é totalmente gratuito, vai ser ensinar você a formatar o PC completo. E de graça, né? Como a gente tem ressaltado aqui. A gente vai ensinar você exatamente o que o site propõe. Se você chegou aqui agora e está assistindo esse vídeo, é porque você quer formatar o seu PC, quer aprender a fazer isso de graça, sem gastar um tostão. Você vai aprender agora, basta assistir a sequência de vídeo que a gente vai te passar. É isso aí. Se você é novo no nosso site, né, é um novo leitor aqui no nosso site, recomendo que você dê uma lida nos nossos artigos, né, dá o teu feedback aí, dá uma olhada, dá o teu feedback nos comentários e baixe aí o manual da formatação. Se você não baixou o manual da formatação ainda, baixe o manual da formatação, que é um PDF de 86 páginas, totalmente gratuito, de conteúdo totalmente gratuito que a gente oferece para você. É exatamente isso. O manual da formatação vai ser sua apostila, seu caderninho, tá aqui do lado, basta você, ou tá desse lado ou tá daquele lado. Basta você colocar seu e-mail e fazer o download. Já é do conteúdo totalmente nosso. A autoria totalmente minha e do Lucas. Não tem nada copiado, assim. Tem algumas fontes, obviamente. Tem algumas citações que a gente pega de outros lugares. Mas a gente deixa a fonte certinho. E é totalmente criado por nós, com a nossa experiência na informática, com tudo, um pouco da nossa história. Quem somos nós? É isso aí. A gente já trabalha há um bom tempo na informática, né, na área de informática. E a nossa intenção aqui no portal da formatação do site Formatar o PC é ensinar você como formatar o seu PC, ou, dependendo, que você possa formatar o PC de outra pessoa, né? E ainda ganhar com isso. E ainda ganhar um troco com isso, né? Óbvio que você tem que cobrar, porque vai ser um serviço que você vai fazer. O interessante é o seguinte, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, que esse vídeo também é disponibilizado no YouTube. No nosso canal. No nosso canal, exatamente. É apenas esta primeira aula do curso. Esta que a gente vai passar para você agora é a primeira aula do curso completo de formatação. Se você está assistindo no YouTube, você pode assistir essa aula normal aqui no YouTube. Mas para que você assista as outras aulas, você tem que entrar no nosso site. E vai estar o link aí embaixo para que você acesse lá diretamente no nosso site e se cadastre para você fazer o curso completo, totalmente gratuito, no curso completo de formatação. No nosso site também. Assim como eu te disse, no nosso manual da formatação, tem lá quem sou eu, quem é o Lucas, na nossa história, como é que a gente sabe, porque você pode ser um visitante no nosso site, não acompanha, não leu quem somos ali, o sobre ali de cima, e você pode estar meio assim, né? Quem são esses caras? Será que eles falam a verdade? Será que não é abobrinha? Tá muito estranho isso daí, né? Então, baixa lá o manual, dá uma lida, ou então clica no sobre ali, você vai entender melhor. Pode ter certeza que vai ser gastar um pouquinho do teu tempo, os textos não são muito grandes, mas vale a pena que você crie esse ponto de conexão com a gente, que a gente fica feliz que você conheça melhor que somos nós e a gente possa trocar ideia no futuro. É isso aí. Então vamos iniciar o conteúdo do curso. Lembrando que o curso será um total de 5 aulas. Okay. Contando com essa já vai ser uma aula. Vai ser a primeira aula. A média de tempo das aulas é em torno de 40 minutos a uma hora, em média. A gente vai ensinar todos os passos de como formatar um PC, né, desde o início até o fim. Muitos desses passos a gente ensina já aqui no nosso site, em nossos artigos. Você já deve ter visto em nossos artigos. Porém, nesse curso, a gente vai ensinar todos os detalhes, né? De todos os passos de uma forma mais didática para que você consiga entender melhor todo o procedimento de formatação. No início do projeto desse curso que a gente estava pensando, a gente tinha a ideia de fazer um artigo com o nome de Formatar o PC de Cabo a Rabo. O artigo virou num curso e o curso está sendo disponibilizado para vocês. E desse jeito, e a gente matou o título de Cabo a Rabo, mas continua. Basicamente, você vai pegar do nada o seu PC e você vai aprender exatamente o que você vai precisar para deixar ele a ponto de bala de novo. Formatadinho, exatamente. Também temos alguns artigos de como deixar o PC redondinho como uma uva. Temos outros artigos de como remover problemas ou bugs do seu PC, antivírus, essas coisas. Você pode visitar tranquilamente pelo site. É isso aí.
Então eu vou deixar vocês com o Lucas agora, que vai ministrar essa primeira aula com vocês. Estamos em boas mãos, pode ter certeza. Ele vai passar aqui a introdução e no final eu volto para finalizar com vocês. É isso aí, gente. Então vamos começar a primeira aula do curso completo de formatação. Nessa primeira aula eu vou dar uma explicação um pouquinho para vocês, como já me apresentei. Eu sou o Lucas, né? Trabalho com informática aproximadamente desde os meus 11 anos, 12 anos de idade, desde pequeno já. Então tenho uma certa experiência, tenho curso de graduação. Então tenho uma certa experiência, principalmente em formatação, especificamente que eu formato computador desde pequeno, tá? Então é importante só deixar bem claro para que você, né, pode ficar tranquilo e se tiver dúvidas sobre o processo de formatação, pode colocar aqui embaixo nos comentários, né, que aí eu vou estar respondendo para você, ok? Como é que vai funcionar esse curso, né? Como eu já dar uma prévia para você, como é que vai funcionar todo esse curso? Esse curso é um total de 5 aulas, como eu já falei, que duram em média 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora de duração. E nesse curso você vai ver todos os passos. Essa primeira aula, o que eu vou passar nessa primeira aula para você? Vou passar a teoria sobre formatação, um pouco de teoria sobre formatação. Por que é importante a teoria? Okay? Por que é importante você entender sobre a teoria, conhecer um pouco da teoria? Pelo seguinte, se você vai formatar, se você aprende a formatar um computador só, um computador específico, tudo bem, você pode formatar e pode dar certo a primeira vez, pode dar certo a segunda vez, aquele computador. Mas se você passa por um outro computador, pode ser que dê algum erro, pode ser que dê algum problema em alguma parte, alguma etapa, e você só sabe aquele passo a passo, e se fugir do passo a passo, você não sabe o que fazer. É nesse ponto em que a teoria é importante. Quando você conhece exatamente o que você está fazendo, se der algum erro, você sabe em que passo, em que ponto do processo deu erro e qual o motivo daquele erro. Você vai conseguir ter uma dedução melhor do qual o possível motivo daquele erro. Okay? Então, quando a gente fala sobre formatação, quando você ouve essa palavra formatação, formatar, né? O que vem na tua cabeça? Né? A palavra formatar, na informática, ela é meio ampla. Okay? Você pode formatar no texto, você pode formatar no cartão de memória, você pode formatar no pendrive. Será que é a mesma coisa? Tá? Então eu vou deixar bem claro que não. Nada a ver formatar texto, ou formatar cartão de memória, ou formatar pendrive. Tá? Agora, formatar um computador, formatar um PC, né? Um notebook, ou formatar um PC de mesa, e formatar um pendrive, formatar um cartão de memória, ou formatar um HD externo, está relacionado? Sim, está relacionado. Tá? Bem relacionado. Então, a parte da formatação, quando a gente ouve falar de formatação, a ideia que vem, né, muita da ideia que vem na cabeça das pessoas, é que quando você vai formatar um PC, você vai apagar todos os dados do HD. Okay? Você vai apagar todas as informações do computador e você vai perder tudo. Não é bem assim. Primeiro, você perder os arquivos é uma consequência de um processo de formatação mal feito. Todo computador em que vai ser formatado, é possível você salvar os arquivos antes de você formatá-lo, ok? Então é possível você salvar os documentos antes de você formatar o computador, a não ser que o computador tenha algum defeito de máquina, ou seja, de hardware, ok? Então, vamos supor que tenha um defeito no HD, o HD esteja danificado, aí pode impossibilitar de salvar os documentos, ok? Pode ser que isso impossibilite de salvar os documentos. Então é nessa primeira aula que eu vou tentar explicar para você tudo isso, tá? Tentar explicar para você o que é o processo de formatação completa. E você vai entender que a formatação é só um trechinho de um todo, ok? A gente fala formatar o PC, mas na verdade você vai por um todo. Tem todo um processo até que o teu computador esteja pronto para ser utilizado de novo. E é isso que a gente vai passar nesse curso aqui. Então vamos começar, antes de falar sobre a teoria mesmo da formatação, é importante você saber que num computador, quando você vai formatar ele, o que você formata dentro do computador, certo? O que é formatado dentro do computador? Então qual é a peça em que recebe a formatação? Qual é a peça dentro do computador que recebe a formatação? Este ainda não é um curso de hardware completo, ok? Mas eu vou passar para você aqui já um iniciozinho do que é a peça em que é formatado. Então qual é a peça que é formatada no computador? A peça que o computador possui dentro dele. Então a peça
em que recebe a formatação é o HD, ok? O HD é essa peça aqui, né? Se você não conhece, ela também é conhecida como hard disk, disco rígido. E você observando ela assim, você vai notar que ela é uma peça fechada, é uma peça, né? Ela é uma peça até relativamente pesada. E é aqui dentro desse HD, que possui discos, né, rígidos, que eu já vou mostrar para você, é que estão guardados todos os teus documentos, todas as tuas fotos, músicas, filmes, o teu próprio sistema operacional, no caso o Windows que tem instalado na tua máquina, está todo armazenado aqui dentro, jogos, músicas, inclusive vírus que possua dentro do teu computador, ele vai estar alojado aqui dentro também, tá ok? Então, por isso que é importante, quando você formata um computador, você elimina todos os vírus que o computador possui em seu HD. O que pode acontecer, a única forma que pode acontecer do vírus voltar ao seu computador é se você, na hora de fazer o backup, você não fazer um backup corretamente, então você não fazer uma verificação de vírus no backup, e aí o vírus volta ao teu computador, mas depois de formatado, ok? Mas isso eu vou falar mais pra frente. Ou a outra hipótese também, em que ele pode se alojar na BIOS da placa-mãe, mas isso é muito raro acontecer, ok? É muito raro mesmo. Então, hoje em dia, nas BIOS atualizadas, é muito difícil disso acontecer. No geral, quando você formata o computador, é que todos os vírus no HD, que estavam localizados no HD, são definitivamente apagados, junto com todos os arquivos, todos os programas que o HD possui. Beleza, mas então, antes de a gente entender melhor como os arquivos são guardados no HD, vamos entender melhor como funciona esse HD por dentro. Então aqui eu tenho um HD aberto, tá? Sem aquela parte de cima, para você poder entender melhor como funciona, tá? Se você observar, eu tenho aqui o disco. Nesse disco é o que é o chamado disco rígido, né? Ou prato, chamam de prato também, aonde vai ficar armazenado os teus arquivos, tá? Aqui eu tenho o braço de leitura, na pontinha ali eu tenho a cabeça magnética de leitura e gravação, ok? E aí, aqui atrás eu tenho a placa lógica do HD, né? Placa lógica do HD, que é onde as informações são pré-processadas antes de serem gravadas aqui no disco, tá? Agora eu vou mostrar para você. A peça que é formatada, a peça que ficam os arquivos armazenados é essa peça aqui. E agora eu vou mostrar para você como os arquivos são armazenados aqui dentro e o que é realmente formatação, certo? Beleza, então basicamente existe o seguinte, existem dois tipos de formatação, tá? A primeira é a formatação física, ok? A formatação física é uma formatação que geralmente a gente não faz, tá? Geralmente quem faz essa formatação física é a própria fabricante do HD. Então quando o HD sai de fábrica, ele já sai formatado fisicamente, tá? E o que é formatar fisicamente? Já vou te explicar mais detalhadamente o que é formatar o HD fisicamente. O segundo tipo de formatação é a formatação lógica, que é a formatação que nós vamos fazer, que você vai aprender a fazer e que toda vez que você for formatar o computador você vai ter que fazer, tá? E que a maioria dos técnicos fazem, ok? Ou todos os técnicos que formatam um computador, pode-se dizer assim, tem que fazer uma formatação lógica. Não tem como você formatar um computador sem você fazer uma formatação lógica, mesmo que você tenha feito uma formatação física antes, tá? Então é importante só entender esses dois tipos, formatação física e a formatação lógica. Então agora eu vou te explicar a primeira, que é a formatação física, que basicamente você não vai precisar fazer ela, porém é importante você entender como ela funciona e que ela existe. Então, gente, agora eu vou explicar para vocês como funciona uma formatação física, o que é a formatação física, ok? Uma prévia, basicamente a formatação física consiste em dividir o disco inicialmente em cluster, cilindro e setor, tá? Então é isso que eu vou tentar te explicar agora, tá? Utilizando aqui o auxílio de alguns gráficos. Então aqui a gente tem uma imagem basicamente de um HD aberto e o disco ele já está meio que pré-dividido entre setor
e trilha, ok? Então você pode observar aqui que, ok, então temos aqui o gráfico, você pode observar uma breve divisão aqui. Eu tenho toda essa parte que está aqui em escuro, essa parte mais escura da imagem, esse círculo, ela é chamada de trilha, ok? Então aqui eu tenho uma trilha, aqui eu tenho outra trilha, aqui eu tenho outra trilha, aqui eu tenho outra trilha, certo? O setor, ele é toda essa parte, são todos esses blocos que dividem e pegam todas as trilhas. Você pode observar, então, aqui eu tenho um setor, outro setor, toda essa parte aqui, ó, é um outro setor, e assim por diante. O disco é dividido em vários setores, ok? Aí eu tenho esse pedacinho de trilha que fica dentro deste setor. Então este pedacinho de trilha possui, neste caso, o tamanho de 512 bytes, e ele é chamado de trilha de setor. Então este pedacinho aqui, justamente esse pedacinho, é a trilha do setor, deste setor aqui. Vou te mostrar uma outra imagem para tentar te explicar melhor ainda, né, se caso ainda não ficou bem claro. Lembrando que aqui eu estou te explicando o que é a formatação física, como funciona a formatação física. E a formatação física consiste em dividir o disco em trilhas, setores e clusters, ok? Então é isso que eu estou te explicando. Depois da formatação física, eu vou te explicar o que é a formatação lógica. Eu tenho um outro gráfico que vai te ajudar a entender melhor sobre como um HD é dividido depois de uma formatação física. Ok, então aqui você pode observar, né, aqui no caso o total aqui é o disco, e ele é dividido em trilhas, certo? Várias trilhas, ok? Todas essas aqui são trilhas, essas que estão fazendo a volta no disco aqui, né? Ó, ok, aqui ó, desenho da trilha, então ela envolve todo o disco. E também dividido em setores, que são essas partes do disco, correto? Então aqui eu tenho um setor, dois setores, três setores, 4 setores, 5 setores, 6 setores e 7 setores. Aí eu tenho a trilha de setor. O que é a trilha de setor? A trilha de setor é este pedacinho aqui. É um pedacinho de uma trilha dentro de um setor. Então aqui eu tenho uma trilha de setor, aqui eu tenho outra trilha de setor, outra trilha de setor, outra trilha de setor e assim por diante. Em todos os setores eu tenho a trilha de cada setor. Agora eu vou te explicar o que são clusters. Clusters é basicamente aonde vai ficar armazenado os arquivos dentro do HD, tá? Ok, então a gente tem dentro de cada trilha de setor, ela é dividida em clusters, ok? Dependendo do tamanho do HD, o cluster é maior ou o cluster é menor. O cluster é como se fosse um bloco aonde vai armazenar uma determinada quantidade de bits, ou seja, uma determinada quantidade de informação dentro de uma trilha de setor, correto? Lembrando que isso é como os arquivos são organizados, como os arquivos ficam armazenados dentro do teu HD, tá? De uma maneira bem profunda, tá? Então não te preocupe se você achar meio complicado isso daqui. Isso aqui é mais uma teoria mesmo, mas é uma teoria um pouquinho complexo mesmo, dependendo para você que está iniciando agora, tal. Mas lá para frente vai te ajudar bastante você entender como funciona isso, ok? Inclusive quando se tratar de recuperação de dados, quando se tratar de identificação de vírus em HD, entender isso daqui ajuda bastante. Ok, então eu vou te mostrar agora uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui, um gráfico. Você vai poder ter uma noção melhor de como ficam posicionados os clusters dentro das trilhas de setor, ok? Então aqui eu vou te mostrar um gráfico que vai te ajudar a entender melhor. Você pode observar que aqui eu tenho uma lista com vários arquivos e cada arquivo possui uma cor, tá? Essa cor a gente vai identificar a localização deste arquivo no disco. Então, por exemplo, eu vou pegar este arquivo aqui, ó, chamado Sambinha. Então, o arquivo Sambinha, que está marcado lá como vermelho, ele vai estar gravado no teu disco nesta localização aqui, ó. Então, por exemplo, o arquivo Sambinha, ele vai estar ocupando aqui a trilha de setor
no cluster número 37, número 38, 39, 40 e 41. Então observe que este arquivo de música, no caso provavelmente deve ser um arquivo de música, ele está armazenado desta maneira dentro do teu disco. Óbvio que aqui a gente está mostrando de uma maneira muito maior, né, para você poder entender. Mas dentro do HD, isso é bem pequeno, isso é muito compacto, tá? Isso aqui é para você poder ter uma noção melhor de como funciona. Agora, por exemplo, eu vou pegar um outro arquivo aqui. Por exemplo, agora eu vou pegar o arquivo chamado Sinfonia e vou localizar ele no disco. Você pode observar que ele está gravado na trilha de setor no cluster 19, 18, 17. Aí, observe que aqui ele está numa sequência. Aí ele vai aqui em outra trilha, em outro setor. 16, 15, 14, 13, 12 e 11. É importante você entender isso para você saber. Que os arquivos dentro do teu HD não ficam gravados em uma sequência lógica, e sim, eles são gravados de maneira esporádica, ou seja, este arquivo chamado Sinfonia, uma parte dele está aqui e a outra parte dele está em outra trilha e em outros setores, tá? Isso acontece porque quando a cabeça de leitura do HD vai gravar e ler os arquivos dentro do disco, para que se torne mais rápido a leitura e a gravação desses arquivos, ele não grava de uma maneira alinhada, ele grava aonde a cabeça de leitura estiver localizada. Então, conforme você vai gravando e apagando, escrevendo e apagando arquivos dentro do teu HD, esse teu HD passa a ficar fragmentado, ou seja, os arquivos dentro dele passam a ficar espedaçados, espalhados dentro do disco. Quanto mais tempo você usa esse computador, mais esses arquivos vão ficar espalhados dentro do disco, ok? Isso chama-se fragmentação de disco. Por isso é importante, dependendo do quanto você utilizar, mais uma vez por mês ou uma vez por semana, você fazer uma desfragmentação no teu disco, utilizando a ferramenta do Windows Desfragmentador de Disco. Serve para quê? Para que o HD organize os seus arquivos de uma maneira mais rápida de ser lida e de ser escrita. Ok, então qual é a importância de você entender sobre a formatação física, né? E como ficam organizados os arquivos dentro do HD através da formatação física? O seguinte, se você tem um HD, você vai pegar um HD de um cliente ou o teu HD mesmo, é um HD que nunca foi formatado logicamente e que ele está muito fragmentado, ou em outros casos, um HD que tem muito vírus, que ficou com muitos vírus dentro dele, tá ok? O que pode acontecer? Os vírus podem danificar as trilhas e os setores do disco, ok? Então, o que vai acontecer? O vírus danifica a trilha e o setor. O disco, o HD, começa a identificar que está com defeito. Então o HD começa a acusar defeito no disco. Porém, não existe defeito. Isso é um defeito lógico criado por vírus. O vírus danificou o setor e a trilha do HD. Porém, como o setor e a trilha são partes da formatação física, o sistema operacional identifica como se o HD tivesse com defeito. Então, num processo de formatação lógica, num outro processo de formatação, o HD começa a acusar defeitos. Nestes casos, o que é importante você fazer? Nesses casos em que um HD está acusando defeito e você não sabe se esse defeito é realmente físico, o que é um defeito físico? Um defeito físico é um verdadeiro risco naquele disco que eu mostrei para vocês. Okay? Um defeito lógico, né? Um dano lógico no disco, é quando um vírus danifica a trilha de um setor. Então, o HD vai ler, quando a cabeça de leitura do HD vai ler e gravar nesse setor, ela não consegue, né? Por quê? Nessa trilha de setor ele não consegue. Por quê? Porque ela está danificada. Esse dano pode ter sido ocasionado por um vírus, ok? Então, nesses casos, não tem como você identificar se esse dano foi ocasionado por um vírus ou se ele foi ocasionado devido a um defeito real do disco, um risco no disco, ok? Então, o que você pode fazer? Algumas pessoas simplesmente trocam o HD, tá? Porém, tem aquela chance de você fazer uma formatação física, tentar fazer uma formatação física no HD
para que a formatação física que você vai fazer, é uma formatação bem demorada, inclusive tem um artigo no nosso site que ensina como fazer essa formatação física. Então essa formatação física vai apagar todas essas trilhas e todos esses setores que você está vendo, inclusive as trilhas e os setores danificados por vírus, e vai recriá-las, reescrevê-las totalmente. Depois dessa formatação física, obviamente você vai ter que fazer a formatação lógica. Tá? O importante é você entender que após você fazer uma formatação física em um HD que já pode estar condenado com defeito, pode ser que ele volte a funcionar normalmente por mais alguns anos. Ok? Então essa é a importância de você entender o que é uma formatação física e como funciona. Ok, então eu espero que com essa explicação tenha ficado claro para você o que é uma formatação física, qual a função de você fazer uma formatação física e quando fazer uma formatação física. Não necessariamente você tem que formatar sempre um HD fisicamente. Você só vai formatar um HD ou um pendrive fisicamente quando você identificar que ele está com algum dano. Então mesmo um pendrive ou um cartão de memória, você pode formatar ele fisicamente. Porque o pendrive, mesmo não sendo um disco, dentro dele é dividido de maneira bem semelhante. Ele possui trilhas e setores, que são identificados como trilhas e setores. Então, existe pendrives ou HD externo, que também você pode fazer uma formatação física, mas lembrando que a formatação física só deve ser feita quando você identifica que o HD está, ou o pendrive, ou o cartão de memória, está com algum defeito. E aí você tenta fazer uma formatação física para identificar. Se ele resolveu o problema, depois da formatação física, se ele resolveu o problema é que o dano era lógico. Se ele não resolver, é que o dano era físico. Okay? Então a formatação física é basicamente o último recurso que a gente utiliza. Antes de jogar o HD fora ou antes de jogar o pendrive fora, identificar ele como inutilizar ele, a gente tenta fazer uma formatação física para tentar recuperá-lo. Caso contrário, se não recuperar, o dano realmente é físico, o dano o HD mesmo ou o pendrive mesmo está queimado mesmo, e aí você tem que substituir a peça. Tá? Não existe consertar HD, abrir o HD e consertar. Só quem tem máquina operacional para poder abrir um HD e consertar, e quem tem essas máquinas, geralmente é apenas a fabricante do HD, né? Então não vale a pena você tentar mandar consertar um HD. O que vale a pena às vezes, quando um HD possui informações importantes que não podem ser perdidas, e ele queimou, está danificado, você levar para uma empresa especializada em recuperação de dados. Ainda assim existem maneiras de você tentar recuperar os dados, que a gente vai ensinar aqui no site mais pra frente, tá? Porém, uma recuperação de dados mais a fundo, em que tem que se abrir o disco para recuperar os dados, aí você tem que levar uma empresa especializada, que ela vai ter um equipamento especial para poder fazer esse tipo de procedimento. Então acho que aqui eu consegui explicar, espero que você tenha conseguido entender o que é uma formatação física, ok? E agora eu vou te explicar o que é uma formatação lógica. Ok, pessoal? Então agora eu vou falar para vocês sobre a formatação lógica. Então a formatação lógica, ao contrário da formatação física, que você só faz em casos em que o HD apresenta defeitos ou apresenta determinadas falhas, a formatação lógica você pode fazer quantas vezes você quiser, não tem problema. Você pode formatar o HD sem problema, que ele não vai, isso não vai trazer nenhum dano ao HD. Também é importante de saber que quando você formata um HD logicamente, é possível você recuperar os arquivos de volta. É possível você trazer esses arquivos de volta utilizando algumas ferramentas especiais. Tá? Você não consegue recuperar todos os arquivos, porém ainda é possível você trazer alguns arquivos de volta com uma determinada facilidade. Agora, quando você formata um HD fisicamente, aí complica para você poder trazer os arquivos de volta. Tá? Então a formatação física, por ela mexer nos clusters, nas trilhas e nos setores do disco, ela dificulta muito a recuperação dos dados em um HD depois de ele ser formatado fisicamente. É importante você saber que a formatação lógica ela é feita em duas etapas. Então a primeira etapa é onde você particiona, onde é feito o particionamento do HD, onde você vai definir o sistema de arquivos de cada partição. E em uma segunda etapa, onde ocorre realmente o processo de formatação, onde o HD vai utilizar aquele sistema de partição para formatar aquele HD baseado numa configuração de particionamento que você fez. Okay, então a primeira etapa da formatação lógica, que é o particionamento,
é onde você vai definir o sistema de arquivo em que você vai particionar aquele HD. Então você vai definir basicamente 3 fatores nessa primeira etapa da formatação lógica. Então a primeira é em quantas partições você vai dividir este HD, ok? Segunda, quais os sistemas de arquivos você vai utilizar em cada partição. E a terceira, qual o tamanho dessas partições, ok? Então você tendo isso em mente, é importante você entender que você pode particionar o HD em várias partições ou você pode particionar o HD em uma partição. Mas vamos entender o que é particionar, o que é a partição do HD. Então aqui eu tenho um gráfico, uma imagem que representa um HD particionado, tá? Então a partição basicamente é você pegar um HD e dividir ele em quantas partes você deseja. Você pode dividir ele em até 258 partições, sendo que 3 delas são partições primárias. Okay? Então aqui eu tenho um HD, o gráfico de um HD dividido em 3 partições, onde você pode observar que 50% dele é a partição C, onde provavelmente vai o sistema operacional. Aí eu tenho aqui uma outra partição, que é a partição D, onde provavelmente vai armazenar um outro sistema operacional, no caso, nessa partição onde você está vendo em azul, pode se armazenar o sistema operacional Windows. E na partição em vermelho, você pode armazenar o sistema operacional Linux. E na partição ali em azul clarinho, azul piscina ali, você utiliza para armazenar os seus arquivos. Então esse é um estilo de particionamento básico para quem vai utilizar 2 sistemas operacionais em um HD. Por exemplo, você tem um computador com um HD e você quer rodar dual boot, que a gente chama, ou seja, um HD com 2 sistemas operacionais. Então, na unidade C que você está vendo lá, ficaria armazenado o sistema operacional Windows. Na unidade D, ficaria armazenado o sistema operacional Linux, Ubuntu, qualquer distribuição que você escolher. E na unidade E, ficariam armazenados os seus documentos, os seus arquivos, que você pode obter. Então essa é a primeira decisão que você tem que tomar. O que você vai fazer? O que você precisa? Certo? Você vai utilizar 2 sistemas operacionais no seu computador? Né? Não. Ou você vai utilizar 2 partições, sendo que uma delas vai ser para o sistema operacional Windows e outra vai ser para os documentos, suas fotos, suas músicas, né? Ou então, em uma terceira opção, você não vai particionar ele, você vai utilizar o total do HD, um HD com o tamanho máximo, e vai colocar os seus documentos e o sistema operacional tudo no mesmo disco, na mesma partição, correto? Então é importante você entender isso. Outro detalhe a respeito do particionamento é que, para o sistema operacional, como que o sistema operacional enxerga esses particionamentos? Como que o Windows ou como que o Linux enxerga o particionamento? Eles enxergam o particionamento como HDs separados, como se fossem discos rígidos separados dentro do teu computador. Okay? Então é importante você entender isso, que para o sistema operacional, seja ele Windows, seja ele Linux, ele vai identificar, logicamente, o sistema como se fossem 3 HDs, se você dividiu em 3 partições, ou 2 HDs, se você dividiu em 2 partições, ou então um total, se você dividiu em uma partição só. Okay? Então essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Quantas partições você vai criar e o que você vai utilizar, tá? Então é importante já nisso você já predefinir isso. Okay? Outro detalhe também, que é legal você estar já sabendo, por exemplo, se você tem a intenção de rodar dual boot na tua máquina, o que é dual boot? É você rodar 2 sistemas operacionais num mesmo HD, tá? Então, interessante no caso, se você for rodar Windows e Linux, é que você instale primeiro o Windows. Durante o procedimento de instalação do Windows, você já define um espaço do teu HD, você já cria uma partição no teu HD que vai posteriormente armazenar o Linux. Então, depois que você instalou todo o Windows, você entra com um sistema operacional Linux, um processo de instalação do sistema operacional Linux, e aí você pega e instala o sistema operacional Linux naquela partiçãozinha que você deixou separada lá quando você estava instalando o Windows. Okay? Então isso é importante você estar sabendo, que daí o Linux vai fazer todo o gerenciamento de boot,
Agora, se você tentar fazer ao contrário, você tem o Linux e tentar colocar o Windows não consegue gerenciar o boot da mesma maneira como o Linux, ok? Você vai ter uma maior dificuldade em fazer isso, certo? Então vamos para a segunda decisão que você tem que tomar. Quantas partições você vai criar, ok? Isso é uma coisa muito pessoal teu, ou do cliente que você está formatando. Melhor é você conversar com ele, explicar a situação para ele e definir, chegar a um consenso de quantas partições. Eu não recomendo que crie muitas partições, a não ser que seja exatamente necessário. Vai fazer mal? Não. Vai ficar mais lento? Não. Tá? A única coisa é que vai ficar um pouco mais complexo de gerenciar tanta partição dentro de um computador. Okay? Então o ideal no máximo é 3 partições mesmo, se você utiliza 2 sistemas operacionais, ou 2 partições se você utiliza apenas um sistema operacional, no caso só o Windows, né? Ou só Linux. E aí você define uma para o sistema operacional e a outra onde vão ficar os seus documentos. Correto? Então essa é a segunda decisão que você teria que tomar, quantas partições você tem que criar. E a terceira decisão é o tamanho. Quantos por cento, qual o tamanho ideal para mim colocar para o meu sistema operacional? Quanto do meu HD eu tenho que definir para os meus arquivos, tá? Isso aí também é um tanto quanto pessoal teu de definir. Vamos dar um exemplo então de um HD de 1 TB, ou seja, 1 TB são 1024 GB, ok? Então vamos imaginar que nesse HD de 1 TB você queira instalar o sistema operacional Windows, o sistema operacional Linux, pode ser a versão Ubuntu, e você quer armazenar os seus arquivos e as suas fotos, correto? Então qual a melhor forma de particionar esse teu HD? Então, para o sistema operacional Windows, em média, ele vai utilizar aí 100 GB, você pode deixar 100 GB disponível para ele. Ele vai utilizar em média 20 GB, se for um Windows 7 64 bits, por exemplo. Só o Windows vai utilizar em média 20 GB depois de instalado, ok? Aí você vai ter lá mais Office, alguns programas instalados, coisa e tal. Você vai ocupar no máximo ali em média de 50 a 60 GB, ok? Talvez você instale um jogo e tal, então por isso 100 GB é um tamanho ideal para você deixar, um tamanho mínimo ideal para você deixar para o sistema operacional. Isso se você tiver um HD de 1 TB. Okay? Agora, se tiver um HD menor, de 500 GB, você pode deixar aí até uns 70 GB para o Windows. A mesma coisa vale para o Linux. Okay? Então, para o Linux também, você pode deixar, em média, um espaço de armazenamento de 100 GB, 60, 70 ou 100 GB. Tá? Se você tem um HD menor, você deixa um pouquinho menos espaço. Ok, outra dúvida que o pessoal tem bastante por exemplo, será que se eu pegar e criar uma partição de 100 GB para colocar o meu sistema operacional Windows, e desses 100 GB, eu estiver ocupado 60 GB e tiver 40 GB livres, será que vai ficar mais rápido, mais lento? Isso aí, gente, não tem muito a ver, tá? Não vai dar uma diferença, não vai dar uma diferença na velocidade do teu computador. O que não pode acontecer, por exemplo, é que essa partição de 100 GB onde está o teu Windows, ela chegue a uma lotação máxima que ultrapasse 85%, em média. Okay? Então vamos supor que você tenha essa partição de 100 GB onde está o Windows, e desses 100 GB você tem 85 GB ocupados. Quando chegar nos 85 GB, aí o teu computador, a partir daí, em média, né, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouco mais, é óbvio, a partir daí o teu computador pode vir apresentar lentidão baseado no HD estar muito, a partição, na verdade não é o HD inteiro, a partição está muito lotada. Isso vale tanto que se você tiver, por exemplo, mesmo que você tenha 100 GB em uma partição aqui, e desses 100 GB esteja 85% lotado, ele vai ficar lento mesmo que você tenha em outra partição, por exemplo, 600 GB livres. O computador vai ficar lento do mesmo jeito, ok? Mesmo que você tenha em outra partição 600 GB livres, ele vai ficar lento porque aquela partição onde está o Windows, onde o Windows está instalado, está com uma lotação máxima. Qual que é o ideal você fazer? Pegar os arquivos que estão nessa partição e arrastar para a partição que tem espaço sobrando, tá? Então o ideal é você fazer isso. Se você tem um HD pequeno, um HD de 300 GB, um HD de 320 GB em média, né? Então não recomendo que você particione muito. Você particione no máximo em 2 partições, coloca um sistema operacional, né? Coloca lá um Windows ou um Linux direto, e aí particiona lá, deixa lá 60 ou 70 GB para o sistema operacional e o resto você deixa para os seus arquivos. Outra questão,
HD particionado ou HD com uma partição só, fica mais rápido, fica mais lento? Não, gente, isso não vai fazer diferença, tá? Não vai ficar nem mais rápido nem mais lento. O que acontece em alguns casos de lentidão é que quando você cria uma partição muito pequena para o sistema operacional, como eu acabei de explicar, e aí você instala o sistema operacional naquela partiçãozinha pequena, e aí ali ele fica trabalhando em pouco espaço. Óbvio que aí ele vai ficar lento, certo? Porque vai faltar espaço naquela partição. Mas se não for esse o teu caso, se você criar uma partição de 100, 120 GB para o teu sistema operacional e o restante para os seus arquivos, não vai causar lentidão, tá? Outro detalhe que causa lentidão, né, quando se trata de HD é a questão de fragmentação, HD fragmentado. Aí você tem que fazer uma desfragmentação do disco, tá? A ferramenta do Windows, lá mesmo, desfragmentador de disco do Windows já ajuda. Existem ferramentas na internet profissionais que só fazem isso, que são melhores que aquela do Windows lá. Inclusive tem um artigo que eu explico como utilizar essa ferramenta, como deixar o PC redondinho como uma uva, e no outro artigo, vai estar aqui embaixo o link, e tem um outro artigo também que são 7 motivos que estão deixando o seu PC lento, onde eu explico como utilizar lá as ferramentas de desfragmentação no finalzinho do artigo. Inclusive tem um vídeo explicando, ok? Então é importante você entender essa questão. É um pouco de mito dizer que vai ficar mais rápido, vai ficar mais lento, não vai fazer diferença, ok? Na prática mesmo não vai fazer diferença. Outro detalhe importante que você tem que saber durante o processo de formatação, né? Como eu já falei, quantas partições você vai fazer, quais os sistemas, o tamanho das partições e também qual o sistema de arquivos que você vai utilizar, ok? Então é importante você saber o que é um sistema de arquivos, tá? O sistema de arquivos é a forma com que o sistema operacional, no caso Windows ou Linux, certo? Ou Mac OS X, o sistema operacional em si, que vai rodar na tua máquina, como ele vai ler e gravar os arquivos dentro do teu HD. Okay? Qual é a maneira com que ele vai organizar os arquivos dentro do HD? Tá? Fazer uma analogia aqui para tentar fazer você entender melhor o que é um sistema de arquivos. Okay, para você tentar entender melhor sobre o sistema de arquivos, é importante você saber que o sistema de arquivos é a forma com que o sistema operacional, no caso Windows ou Linux, lê os arquivos, gravam e leem os arquivos dentro do HD. Então eles organizam os arquivos de uma determinada maneira. O Windows específico, né, o Microsoft Windows, sistemas da Microsoft, eles leem e gravam os arquivos dentro do HD utilizando uma forma de organização. Já, por outro lado, o sistema operacional Linux, ele lê e grava os arquivos dentro do HD utilizando outra forma de organização. Okay, então, para te explicar um pouco sobre o sistema de arquivos, é importante a gente entender que o sistema operacional Windows possui alguns sistemas de arquivos, por exemplo, né, os mais famosos, né, FAT16, FAT32, NTFS e o FAT64 ou ex-FAT, também chamam, é o FAT64. No sistema operacional Linux existem muitos, tá? Mas os mais utilizados são esses aqui. É o EXT2, o EXT3 e o EXT4, tá? Existe o Razer FS, o Swap, entre outros. O sistema de arquivos é a maneira com que o sistema operacional organiza os arquivos dentro do disco. Então, por exemplo, o Windows, antigamente, na época do DOS, ele utilizava o sistema de arquivos FAT16. Foi evoluindo, quando se lançou o Windows 95, o SR2 e o Windows 98, passou-se a utilizar o FAT32, que suporta HDs maiores e arquivos com maior capacidade, arquivos maiores, tá ok? Um problema aqui do FAT32, o FAT16 não vou nem dizer porque o FAT16 é muito antigo e só para arquivos pequenos e HDs pequenos, não se utiliza mais hoje em dia. O FAT32 tem um detalhe aqui. Vamos imaginar que você pegue e formate um pendrive, vamos supor um pendrive de 32 GB, utilizando o sistema de arquivos de FAT32. Você vai lá e compra um pendrive de 32 GB para armazenar seus filmes de Blu-ray, ou armazenar seus jogos em forma de imagem ISO, ou qualquer coisa do tipo, tá? E quando você vai pegar um arquivo lá que é maior do que 4 GB, um arquivo só possui um tamanho maior do que 4 GB, o sistema de arquivos FAT32 se nega a gravar esse arquivo dentro do teu pendrive de 32 GB, ou do teu HD externo, tá? Ou do teu próprio HD interno, tanto faz. Então essa é uma limitação do sistema de arquivos. O sistema de arquivos FAT32 não consegue gravar arquivos maiores do que 4 GB. Então, se você tiver um arquivo, por exemplo, um filme em Blu-ray que tem um tamanho médio de 8, 12 GB,
de tamanho, um arquivo só tem 8 ou 12 GB de tamanho, quando você começar a copiar ele e chegar nos 4 GB, o sistema FAT32 vai falar, não foi possível gravar. Então isso é uma limitação do FAT32. O NTFS já burla essa limitação, já não tem essa limitação porque ele trabalha com bloco de 64 bits. Ok? Então, o que acontece? O NTFS já é mais indicado para esse tipo de arquivos. Porém, se você for formatar um pendrive, um HD externo em NTFS, o NTFS, por possuir vários recursos entre criptografia, compactação de arquivos, então ele se torna um sistema de arquivos mais lento para ler e gravar dentro do disco. Por quê? Porque ele possui muitos recursos, então ele torna-se um sistema de arquivos mais lento. Por esse motivo que a gente não utiliza cartão de memória de celular, cartão de memória de pendrive, não se formata em NTFS, e sim em FAT32. Tá? Mas para quebrar esse problema, né, como a tecnologia começou a utilizar o FAT32 que já estava esquecido desde a época do Windows 98, Windows Millennium, a Microsoft lançou aí o EastFAT, né, ou o FAT64, que é um sistema de arquivos semelhante ao FAT32, porém ele suporta arquivos maiores do que 4 GB, ele suporta arquivos bem maiores. O FAT32 suporta, só para você ter uma noção, o FAT32 suporta o tamanho de arquivo máximo de 4 GB. Com a evolução, o FAT64 suporta o tamanho máximo de arquivos de 16 exabytes, tá? Então, pra você ter uma ideia, 16 exabytes é coisa pra caramba, ok? Qual a outra vantagem de você utilizar o FAT64 ou exFAT? Por exemplo, se você tem um HD externo muito grande, recomendo que você formate um FAT64. Óbvio que se você for utilizar ele apenas em sistemas operacionais do estilo Windows Vista, Windows 7. O Windows XP reconhece o exFAT ou o FAT64, porém você tem que instalar uma atualização para que ele reconheça, tá? Mas ele também reconhece. Se você conectar direto, ele não reconhece, tem que instalar uma atualização para que ele consiga enxergar aquele HD formatado em exFAT. Outra vantagem do FAT64 é a questão de velocidade de leitura e gravação de arquivos. Como ele não possui o mesmo número de sistema de criptografia e compactação que o NTFS, ele lê e grava muito mais rápido os arquivos dentro do HD, se você formatar ele em FAT64, o HD ou de um pendrive grande. Tá? Agora vamos imaginar que você tem um cartão de memória de uma câmera digital, né, ou de uma filmadora, e você pega esse cartão de memória de 64 GB e você formata ele em FAT64. O que vai acontecer? Simplesmente, provavelmente, né, acredito que em 99% dos casos, a tua câmera digital não vai reconhecer o cartão de memória. Tá? Ela vai reconhecer apenas se for em FAT32 ou no formato próprio da câmera que já formata o teu cartão de memória. Então não é recomendado ainda utilizar exFAT ou FAT64, que é o mesmo sistema de arquivos, para formatação de cartão de memória em câmeras digitais ou filmadores, coisas do tipo. Mas se você tem um HD externo ou se você tem aquela tua partição de arquivos que você deixou, aquela tua terceira partição de arquivos que você deixou só para guardar os seus arquivos, aquela terceira partição você pode formatar em exFAT. Okay? Por quê? Porque é onde você vai armazenar os seus arquivos. Então ali ela vai ler e vai gravar muito mais rápido os arquivos dentro do teu HD. Tá? Para você passar aqueles arquivos grandes fica bem melhor. Okay? Essa é a importância a respeito dos sistemas de partição Windows. Os sistemas de partição Linux, como já são feitos para trabalhar com discos de enormes capacidades, são no caso de servidores que suportam os sistemas Linux, eles já têm outros recursos, essas limitações elas não existem, eles já têm basicamente todas as limitações desses que a gente enxerga no Windows já são superadas, porém, se você formatar, por exemplo, se você tem um HD externo e você quer guardar os seus arquivos dentro dele, e você formatar ele com ext4, o que vai acontecer? Quando você pegar esse teu HD externo e conectar, ou esse teu pendrive e conectar numa máquina com o Windows não vai enxergar nada ali dentro. Tá? Para o Windows, isso aqui não existe. Ok? Então isso é importante você saber. Você pode fazer isso se você usa só Linux e vai sempre utilizar Linux. Aí você formata com esse sistema de arquivos aqui. Tá? Agora, caso contrário, não. Caso contrário, eu recomendo que você use o FAT64 ainda. Agora vamos supor um outro mundo. Você tem o Linux instalado na tua máquina e você quer que o Linux enxergue os sistemas de arquivos do Windows. Tá? Isso aqui não é nada complicado. Basicamente, o Linux
Já vem as versões mais novas do Ubuntu e algumas versões, as mais novas distribuições Linux, elas já vêm com suporte para todos esses sistemas de arquivos, incluindo o FAT64. As que não têm suporte ao FAT64, basta você entrar lá, dar um comandinho que ele já instala. Okay? Então, importante você entender que Linux enxerga arquivos em HDs formatados por Windows. Porém, o Windows não enxerga arquivos formatados por sistema operacional Linux. Okay? Então isso é importante você entender isso. Para você ter uma noção, a limitação máxima, né? Só mais uma curiosidade aqui, a limitação máxima, por exemplo, do tamanho de um arquivo para o EST4 é de, em média, 16 terabytes, tá? Você tem que ter um arquivo de 16 terabytes para ele não poder suportar. 16 terabytes é coisa pra caramba, tá? É óbvio que o FAT64 óbvio que ele não é tão grande quanto o 16 exabytes do FAT64, porém é coisa pra caramba ainda, porque o EXT4 ele tem vários recursos de criptografia, todos os recursos que o NTFS tem, e entre outros, né? Inclusive recursos que não permitem a fragmentação, que não fragmenta seu HD, entre esses outros recursos, e o tamanho máximo do arquivo, certo? Então eu acredito que essa questão tenha ficado bem explicada para você aí. Então, só para fazer um resumo aqui do que é a formatação lógica. A formatação lógica se define em duas etapas. A primeira, onde você particiona o HD, e a segunda, onde realmente a formatação ocorre, porém você não tem nenhuma intervenção durante essa segunda etapa. Você só vai ter uma intervenção durante a primeira etapa, onde você particiona. E no particionamento, dentro do particionamento, você tem que definir alguns fatores. Entre eles quantas partições você vai particionar o teu HD, certo? Lembrando que o HD pode ser dividido em até 258 partições. Óbvio que você não vai fazer isso, você vai particionar em no máximo 3 partições, tá? Ou 2, ou 1, isso vai depender de você, dependendo do que você quer, tá? Segunda, quanto você vai definir de espaço para cada partição, tá? Então lembrando que em média 100 GB para a partição onde armazena o sistema operacional, de 60 a 100 GB para a partição onde armazena o sistema operacional, e o resto para você armazenar os seus arquivos. E o terceiro fator aí seria qual sistema de arquivos que você vai formatar. Você vai formatar em FAT32, FAT64, NTFS ou EST4, tá? Neste caso, para instalar no caso o Windows 7, se você for instalar o Windows 7, óbvio, ou XP, óbvio que você vai formatar em NTFS. A partição onde você vai guardar os seus arquivos, você pode formatar em FAT64. E a partição onde você vai instalar o Linux, durante o processo de instalação do Linux mesmo, automaticamente o Linux vai formatar em EST4 ou EST3, daí dependendo do Linux que você vai utilizar. Okay? O EST4 é uma evolução do EST3, então geralmente vai utilizar-se o EST4. Esses fatores é importante. Definido isso, é só clicar em avançar e passar o processo de formatação. Você pode formatar um HD utilizando o assistente de formatação do Windows, que geralmente é como as pessoas utilizam e é como a gente vai aprender no curso aqui. Quando a gente vai formatando um computador, a gente vai utilizar o assistente de formatação do Windows. Ou você pode utilizar uma ferramenta de particionamento e formatação, como um Geparded, um Partition Magic, né? Ou a própria ferramenta de gerenciamento de discos do Windows. Ok? Eu ensino até a particionar e formatar o HD utilizando essa ferramenta no artigo de 7 passos para formatar um HD, tá? Também vai ter o linkzinho aqui embaixo para você, se você quiser dar uma olhada, tem no site se você quiser dar uma olhadinha. Ok? Então basicamente a formatação lógica tem essa definição. Então, basicamente sobre formatação, teoria sobre formatação física e formatação lógica, HD, particionamento, a base teórica, a teoria inicial para você entender foi passada nessa aula. Óbvio que vai ser passada mais teoria durante o curso, tá? Porém, durante o curso vai ter mais prática mesmo, a gente na tela fazendo a configuração, fazendo a formatação, fazendo o backup, fazendo a instalação, todo o processo mais na tela mesmo. Ok? Então isso é a continuação do curso, porém, esse início é fundamental você ter assistido essa aula completa, né? Ter assistido até aqui, ter entendido o que é uma formatação física, o que é uma formatação lógica, o que é a formatação em si. Ok, gente? Bom, pessoal, então essa primeira aula que você acompanhou aqui no nosso site, logo que você entrou,
creio eu. É isso, por hora é isso. Basicamente, essa é a primeira aula do curso completo de formatação. E então, agora para você continuar o curso, óbvio, lembrando que o curso é totalmente gratuito, né? Algumas pessoas perguntam se o curso é gratuito ou não. É realmente gratuito. A única coisa que a gente pede é que você coloque o teu nome e o teu e-mail aqui do lado, para que a gente possa ter um controle, óbvio, de quem é você, e que a gente possa te mandar no teu e-mail. A gente vai te mandar a cada 2 ou 3 dias as aulas do curso. Você colocando o teu e-mail aqui, você já vai receber automaticamente a primeira, no caso a segunda aula, porque essa que a gente está assistindo é a primeira. Você vai receber a segunda aula automaticamente. Provavelmente 2 ou 3 dias depois a gente já vai estar lançando a próxima, e assim por diante a gente vai estar mandando no teu e-mail as aulas do curso, inclusive o material didático. A questão do material didático é outro detalhe importante de a gente falar também. O nosso manual da formatação, né? Que, como a gente falou já no começo do vídeo, vai ser só a apostila que você vai acompanhar ali. Tudo que a gente falou aqui vai ter escrito nela. Se você quiser imprimir ou guardar no seu computador, dá uma lida sempre. Além de a gente ter falado do Lucas ter falado aqui, é importante você dar uma lida e você dar uma refrescada de novo por escrito, sempre melhor, né? Então, o manual da formatação, quando você colocar o teu nome e o teu e-mail, você vai receber ele no teu e-mail automaticamente, junto com a próxima aula, tá? Então fica tranquilo, é gratuito, você recebe, são 86 páginas, um PDF com 86 páginas, você pode imprimir, encadernar, ler do jeito que você quiser. O importante é que você leia, porque ele é o conteúdo didático, ele é o material didático para esse curso de formatação, tá? Então é importante que você faça o download desse arquivo em PDF no seu computador, ok? Grave, leia, né? E assim você vai recebendo no teu e-mail as aulas, conforme você for recebendo, você vai tirando as dúvidas, ok? Se você está vendo pelo YouTube, né, sugiro que entre no nosso site para que você possa fazer esses passos que a gente disse aqui, de colocar o seu e-mail, o seu nome. Pelo YouTube não dá, mas se você já está aí, se inscreve no nosso canal, dá um gostei no vídeo. Acesse o nosso portal lá, dá uma comentada nos artigos que você gostou, coloca alguma dúvida, alguma coisa, que a gente está sempre online. Sugira alguma coisa que você tem alguma ideia, talvez tenha espaço para o autor do site, se você tem alguma experiência e queira dividir. Outro detalhe importante, né, que a gente explicar que esta aula ela está sendo lançada no YouTube. Porém, as outras aulas do curso não vão ser disponibilizadas no YouTube. Elas são disponibilizadas apenas para você que assistiu o curso inteiro, que você assistiu essa primeira aula inteira, né? Para você que assistiu a primeira aula inteira, para você que baixou o manual da formatação e que vai poder fazer o curso em todos os passos, né? Porque senão não adianta a gente pegar e lançar o curso, a gente não ter um acompanhamento de quem está assistindo o curso inteiro, se você está assistindo ou não, não é simplesmente lançar as aulas assim ao vento. Então a gente quer acompanhar e poder estar te acompanhando durante esse processo de aprendizagem. Exatamente. Vemos você por lá e esperamos que você acompanhe aí todas as aulas. Acompanhe nossos e-mails, que a gente vai mandar neles, no seu e-mail a gente vai mandar as próximas aulas. Isso. E a gente vai estar sempre atualizando com novos artigos do site. E aí a gente vai estar te mandando também no e-mail. Detalhezinho importante, quando você confirmar o e-mail aqui do lado, tá? Você colocar o teu e-mail, você tem que confirmar. Você vai receber uma mensagem de confirmação na tua caixa de e-mail lá. Você vai lá, confirma o teu e-mail. Se possível, marca nós lá como um amigo, coloca nós lá na tua lista de favoritos ou de amigos, para que os próximos e-mails das próximas aulas nossas não caiam na tua caixa de spam. Que acontece disso, daí você não vai receber o curso. Então toma cuidado com isso. Exatamente, principalmente e-mails do Outlook e do Yahoo. Os e-mails do Outlook e do Yahoo fazem bastante disso, tá? Eles vão para a caixa de spam e aí é importante então você... Adiciona os círculos lá, se for do Gmail, que você vai estar sempre atualizado e ligado nos nossos e-mails. Por hora é isso. Vemos você lá na próxima aula, na segunda aula, já desse mesmo manual. Esperamos que você goste. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. É como se fosse uma linha do tempo, para que você tente entender melhor, você consiga entender melhor todo o processo, até chegar o passo da formatação. Então,